SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária. Quinta-feira, 30 de janeiro, está no ar mais um Jornal do Almoço. Você vê imagens ao vivo de Balneário Rincão. O dia começou nublado, agora está com um pouquinho mais de sol e tem possibilidade de chover agora à tarde. Neste momento faz 28 graus. Daqui a pouquinho a previsão do tempo completa para você. Muito boa tarde, obrigado pela sua companhia de sempre. Hoje no JA vamos mostrar que o trabalho escravo infelizmente cresceu em Santa Catarina. Tem ainda as informações da morte do policial militar que sofreu um acidente nesta semana em Içara. E as ações do Corpo de Bombeiros para a temporada de verão. Fique com a gente que o JA está só começando. Bom, e a gente abre a edição de hoje do JA falando de afogamentos, porque até agora foram mais de 30 mortes por esse motivo em quase um mês aqui em Santa Catarina. A gente vai conversar ao vivo com a Renata Rocha, que está lá em Balneário Rincão. Rê, quais são as orientações dos bombeiros para evitar essa situação? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde também para você que nos acompanha. Pois é, esses dados de Santa Catarina levantam o debate sobre os cuidados que se deve ter tanto na água doce quanto na água salgada. E é sobre isso que a gente vai conversar com o capitão Samuel. Capitão, como é que estão os registros de casos de afogamento aqui na região? Boa tarde. Boa tarde, Renata. A nossa região segue a tendência do estado. Estamos com 6 afogamentos registrados na nossa região sul, sendo todos eles em áreas desguarnecidas. E segue a mesma quantidade do mesmo período da temporada passada. Tivemos um começo de temporada, uma pré-temporada com altos números, tá? Foi até um número impactante, mas que acabou agora nesse período ficando com os mesmos números da temporada passada. E, capitão, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, tanto na água doce quanto na água salgada? Renata, a primeira orientação é sempre procurar local guarnecido. Nós temos os postos guarda-vidas na faixa de areia e alguns balneários, lagoas, também com proteção por guarda-vidas, além dos clubes que devem ter um responsável em suas piscinas e áreas de banho. O local guarnecido nas praias funciona das 8 da noite até o pôr do sol. Agora, com essa mudança de horário de verão, o serviço está se estendendo até o pôr do sol. E sempre a no máximo 200 metros de distância do posto, para cada lado. Falando também em cuidado, em prevenção, quais são os cuidados com as águas vivas, né? Já que isso também é um assunto bastante debatido, bastante falado, está tendo bastante ocorrência. A gente está tendo bastante ocorrência, mas nesse período agora de 1º de novembro até dia 30 de janeiro, foram registradas 20% a menos do que no ano passado. Estamos com aproximadamente 18 mil atendimentos. E os cuidados sempre os mesmos. Caso seja atingido por uma água-viva, procurar um posto de guarda-vida, vai ser feito o primeiro atendimento ali. E caso persista os sintomas de ardência ou até venha a ter febre, aí sim procurar um atendimento médico no hospital. E para a gente encerrar aqui, a Operação Veraneio também atende outras ocorrências, né? Que tipo de serviço que vocês prestam também? A gente trabalha com os serviços de prevenção, o Projeto Golfinho, que já formou aproximadamente 2.000 crianças nessa temporada, sempre com a intenção de preparar as crianças para o futuro aí conhecerem os perigos do mar, e também o banho assistido através do Praia Acessível, que a novidade nesse ano, nessa temporada, que todas as 5 praias do sul estão oferecendo esse serviço. Certo, obrigada pelas informações, Pedro. Então, os guarda-vidas estão aqui sempre a postos para ajudar as pessoas, mas é sempre preciso conscientização, né? Nós voltamos contigo aí no estúdio. Com certeza, Renata. Informações importantes que a gente sempre fala aqui, mas faz questão de relembrar. Obrigado, bom trabalho. Bom, agora uma notícia triste, porque morreu o soldado da Polícia Militar de Içara, Estevão Rovares, de 32 anos. O militar estava internado desde segunda-feira no Hospital São José, em Criciúma. Ele sofreu um acidente por volta das 3 horas da tarde. Rovares estava indo para uma ocorrência junto com um colega de trabalho pela BR-101, quando perdeu o controle da direção, capotou
e caiu na marginal da rodovia. Chovia no momento do acidente. A suspeita é de que o carro tenha aquaplanado, que é quando fica aquela camada de água em cima da pista e o veículo perde o contato com o asfalto. O Corpo de Bombeiros foi chamado para tirar as vítimas das ferragens. Durante o atendimento, o soldado Rovares precisou ser reanimado. Segundo os bombeiros, foram mais de meia hora de massagem cardiorrespiratória até que ele respondesse. As duas vítimas foram levadas para o hospital. O soldado Rovares teve traumatismo craniano e o quadro clínico piorou. E a morte foi confirmada então ontem à noite. O velório está acontecendo no crematório de Sara, na SC 445. A cerimônia acontece às 6 horas da tarde. O soldado Rovares estava na PM há 3 anos e meio. Deixa esposa e não tinha filho. Bom, essa semana é dedicada ao combate ao trabalho escravo. E aqui no estado, os dados não são nada animadores. Até 2017, os números em Santa Catarina vinham caindo. Mas nos últimos 2 anos, eles voltaram a subir. A gente para beber chegava, limpava assim, ia juntando, botava um pano, cortava a camisa na boca do carote e coando. Na hora que você bebia água tinha gosto de ferro, daquele ferrugem. Sempre ele falava que eu não tinha saldo, que o saldo era devedor e a gente estava sempre com fome, né, praticamente debilitado. Esses relatos que parecem bem distantes da realidade acontecem mais perto do que a gente imagina. São condições de trabalho semelhantes às da época da escravidão. Os depoimentos são de um documentário produzido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Esses R$40 eu não pude comprar nem um pão para o meu filho, porque eu me achei tão encurralado, tão humilhado. Essa semana, o MPT divulgou os dados sobre o trabalho escravo no Brasil. Hoje, são 1.700 processos sendo investigados e acompanhados em todo o país. E as denúncias aumentaram de um ano para o outro. Os números de denúncias de trabalho escravo voltaram a crescer em Santa Catarina. Só nos últimos 2 anos foram quase 100 queixas. Hoje, são 65 processos sendo investigados aqui no estado. Uma realidade causada principalmente pela vulnerabilidade social. Porque o trabalho escravo no Brasil, o trabalho escravo contemporâneo, ele tem fundamento econômico. Então, os trabalhadores vulneráveis em situação econômica difícil, eles acabam se submetendo a empreitadas de exploração no trabalho. Em Santa Catarina, a fiscalização do Ministério Público do Trabalho encontra essas situações principalmente no setor agropecuário e nas colheitas de cebola, erva mate e outros produtos, como que aconteceu em 2014 em Criciúma. 10 pessoas que vieram do Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão foram resgatadas pelo MPT por estarem trabalhando em condições subhumanas. É comum encontrar trabalhadores em jornadas exaustivas, às vezes de 16, 17, 18 horas por dia, como nas oficinas de costura em trabalho escravo urbano. É comum encontrar, principalmente no trabalho em condição análoga ao de escravo rural, alojamentos em situações precárias, trabalho em situação degradante, trabalhadores dormindo em currais, tomando água nos córregos, no local onde os animais tomam água, onde eles fazem suas necessidades fisiológicas, dormindo no chão, sem água potável, recebendo alimentação podre. Desde 2003, foram resgatados 901 trabalhadores em situação semelhante à da escravidão. Nos últimos 2 anos, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina assinou 24 termos de ajustamento de conduta e ajuizou 9 ações civis públicas. Isso acontece quando o empregador não quer fazer um acordo. O responsável pode ser penalizado com multas e até ser preso por 8 anos. Enquanto a desigualdade social for tamanha e que existam pessoas que precisem se submeter a esse tipo de trabalho para sobreviver, né, nós vamos continuar reprimindo, fazendo articulação social nos órgãos estatais, mas o trabalho escravo vai acabar permanecendo, né? Realmente, situação muito triste. Mudar de assunto aqui no JA, falar de futebol. Hoje tem clássico aqui no sul do estado. Criciúma e Tubarão se enfrentam às 7 horas da noite no estádio Heriberto Wilson. E os dois precisam da vitória, viu, para se recuperar no campeonato. Olha só. Um jogo que vale muito mais do que 3 pontos. Para o Tigre, é a chance de se recuperar depois da derrota para o Juventus e voltar a colar nos líderes. Já para o Tubarão, a vitória é fundamental para sair da lanterna do campeonato. Quando enfrenta 2 equipes assim de padrões um pouco diferentes, a dificuldade é maior,
você tem que estar mais atento no jogo, ainda mais ligado, tem que se preparar mais que o adversário, porque a dificuldade é maior. O Tubarão, ele precisa, né, e necessita de um resultado positivo, e nada melhor como um resultado positivo no clássico contra uma equipe grande do futebol catarinense. Os dois times têm desfalques importantes para o jogo de hoje. No Criciúma, o atacante Andrew ficou de fora dos treinos da semana por conta de um trauma no pé esquerdo e não deve ficar nem no banco. O João Carlos deve assumir a vaga dele no time titular. Já no Peixe, a ausência do atacante Robertinho, com dores musculares. Eu quero deixar os dois atacantes mais perto da área, né? Dois jogadores que se aproximem mais do gol adversário, né? No confronto entre os dois times, o Tigre leva vantagem. Em 8 jogos, foram 5 vitórias. Jogando dentro de casa, o apoio do torcedor será um diferencial para o tricolor aumentar essa vantagem. É importantíssimo que a gente vença. Então a gente espera contar com o apoio do torcedor também, que ele venha, nos apoie, que a gente está num processo de reconstrução e o torcedor é importantíssimo nessa fase. Já o Tubarão focou os trabalhos da semana para melhorar as finalizações. O Peixe é o único time que ainda não fez gol no campeonato. E para vencer um jogo não tem outro jeito, tem que balançar a rede do adversário. Eu acho que o mais importante é nós passarmos aos atletas, né, uma confiança e tranquilidade, até para que eles possam realmente ter a tranquilidade na hora da conclusão. Boa sorte aí para Tubarão e Criciúma. Olha só, o plástico está presente em praticamente tudo ao nosso redor. Na garrafa de água, nas sacolas de supermercados. Mas você destina corretamente esses materiais? Bom, em Balneário Rincão está rolando uma campanha para recolher esses resíduos. E a Renata Rocha volta ao vivo com a gente para dar mais detalhes. Boa tarde, Renata. Pois é, Pedro, é uma campanha bem bacana que fala sobre a importância da reciclagem. Mas quem vai explicar para a gente é o Pedro Matos, ele que é diretor de conteúdo aqui da campanha. Pedro, que campanha é essa e como ela funciona? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, né? O Recicla Junto, na verdade, ele é um projeto que tiveram diversas campanhas, que a gente chama, né? A gente já teve uma edição com o Tigre, com o Criciúma, e agora nós estamos aqui no Rincão. É um projeto que nasceu da vontade da gente de unir as pessoas, marcas e instituições em prol da reciclagem, né? Esse é o objetivo do projeto. Certo. E tem alguma orientação sobre que material que pode ser? É qualquer plástico? Como é que funciona? Então, o foco do projeto nessa edição é o resíduo plástico, né? Então a gente está pedindo que as pessoas lavem os resíduos plásticos, né? Limpem os resíduos plásticos e tragam para nós, na nossa unidade aqui no Rincão, a sacolinha de mercado, essa tradicional sacolinha cheia de resíduo plástico, certo? Certo. A campanha já começou, né? Vocês já estão atingindo bons resultados? Como é que tá? Bom, nos 6 dias de projeto nós tivemos 215 quilos de plástico, né, de resíduo plástico. Então, em termos de volume, a gente tem que deixar claro que o plástico é algo muito leve. Então, 215 quilos de plástico é bastante coisa, né? É resíduo que deixaria de estar nas praias, deixaria de estar em aterros e agora a gente vai reciclar e transformar em outros produtos. Certo. E quando que as pessoas podem trazer essa sacola? É qualquer dia da semana? Tem alguma data específica? Então, agora a gente está na reta final dessa edição, né? Então nós temos sexta-feira, amanhã, das 9 às 18 horas para o pessoal trazer as sacolinhas aqui. E no sábado, das 9 às 11 horas da manhã. E inclusive no sábado nós teremos o sorteio de uma bicicleta. Ah, que legal. E vale também latinha, lacres ou é só plástico mesmo? Então, nessa edição a gente está especificando o resíduo plástico, né? Em outras edições a gente não sabe como isso pode funcionar, mas agora, nesse momento, nós solicitamos que sejam os resíduos plásticos. Certo, obrigada pelas informações. A gente vai conversar também com o Anselmo Freitas, que é empresário. Anselmo, boa tarde. Por que a empresa de vocês decidiu abraçar essa campanha? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje nós somos uma empresa que atua em vários estados do Brasil. Temos 3 unidades industriais aqui na região, Criciúma e Sara. Temos uma unidade também no estado de Pernambuco. E cada vez mais, quanto mais a gente produz, mais responsabilidade a gente tem que ter com o meio ambiente. Então nós estamos aí com várias campanhas já há um bom tempo. Hoje a nossa empresa ela é de ponta nesse sentido, a única empresa hoje do Brasil de descartáveis plásticos que tem uma engenheira ambiental para tratar disso. A nossa responsabilidade, a gente entende que é muito grande. Quanto mais nós crescemos, mais cresce a nossa responsabilidade. Então aqui no Balneário Rincão, juntamente com a Prefeitura Municipal, nós abraçamos esse projeto.
Estamos aí desde o início de janeiro trabalhando nele, sempre nos finais de semana, e o resultado está aí, né? 215 quilos de produto plástico. Como o Pedro falou, o plástico ele é muito leve, então tem que juntar muita coisa, né? E o mais importante disso, Renata, é que esse material, que o pessoal às vezes chama de lixo, que não é lixo, né? É um material que ele vale, ele tem grana, tem dinheiro ali, então ele pode ser transformado em várias coisas, em vários objetos, inclusive pode ser levado para a cooperativa. A campanha é levar esse material para a cooperativa, tá? E lá na cooperativa vai ser vendido e transformado em renda para esse pessoal cooperativado. Certo, Anselmo, muito obrigada. Então é uma campanha que todo mundo pode participar. Voltamos contigo no estúdio, Pedro. Obrigado pelas informações, Renata. E olha, uma informação de última hora que acabou de chegar aqui para a gente, a rodovia Ivane Freta Moreira, em Tubarão, vai ser aberta ao tráfego hoje a partir das 5 horas da tarde. A estrada tem 5 quilômetros de extensão e liga o bairro do Centro e BR-101 até o bairro São Martinho e o Vale do Braço do Norte. A gente vai agora para um breve intervalo, mas ainda hoje vamos mostrar que Santa Catarina descartou 2 casos suspeitos de coronavírus. Tem também a previsão do tempo para essa quinta-feira, o Quero Saber e também a coluna eletrônica de Cacau Menezes. Não sai daí. Prepare-se! Vestibular Desafio Unisul. Concorra a bolsas de até 100% durante todo o curso. Prova dia 8 de fevereiro. Corra, ainda dá tempo.